Vamos para a revisão do nosso último manual, que é o Decole, e a gente está falando aqui da importância dos manuais, né? A Doterra, ela tem uma sequência, é muito inteligente as sequências que ele oferece, que a empresa oferece. Até na última, no último manual que a gente viu, desculpa, na biblioteca da Doterra e do Brasil, a gente viu que um dos links era um gráfico da duplicação, né? Então, quando você entende os manuais, você vê os manuais e vê que eles simplesmente são um ciclo, então um ciclo de introdução, né, de dicas de compartilhar, aí quem sabe um negócio, aí aqui vem como decola, e aí a gente entra num ciclo que a gente fala, olha, agora faz a mesma coisa com a pessoa da sua frente. Então fica duplicável, fica simples, né? E tá tudo disponível online, nada é cobrado, tudo disponível mesmo pro pessoal. Então, quer dizer, esse manual Decole, eu não vou ler com vocês cada uma das páginas, porque essa era a tarefa, né? Que a gente lesse individualmente. Tem muita coisa boa nesse manual. Eu estou tendo dificuldade com a internet aqui para abrir ele, mas se eu não conseguir abrir, pelo menos eu leio aqui com vocês. Mas esse manual, quando eu estudei ele da última vez, para quem não sabe, isso aqui é o Ylang Ylang, tá? Essa é a flor do Ylang Ylang. Eu sempre falava, nossa, que flor estranha, mas é Ylang Ylang mesmo. Ele reforça aqui, né, o PIPES, que a gente tem, que é a metodologia da Doterra, o PIPES. Aí ele fala qual é o manual usado para cada uma das fases que você está. Então, quer dizer, se a gente está em preparação, a gente usa o registro dos nomes, aí a gente usa esse ser saudável, pode ser simples, que é um folhetozinho que a gente não chegou a ver, mas está lá no link dos manuais. Aí a gente apresenta a solução natural, e aí aqui a gente já começa, depois do cadastramento, a apresentar para as pessoas. Uma coisa que eu gosto nessa página seguinte é que ele fala assim, né? Turbine o seu negócio. E ele fala acreditar que os produtos e a oportunidade financeira da Doterra podem mudar vidas, incluindo a sua. Então, eu mais do que nunca eu concordo que a crença, o que a gente acreditar é verdade. Então, se você acreditar que o negócio é difícil, vai ser verdade. Se você acreditar que o negócio é fácil, vai ser verdade. Se você acreditar que isso é possível, vai ser verdade. Se você acreditar que é impossível, também vai ser verdade. Porque a sua crença, ele vai direcionar mesmo a sua atitude, né, e a sua ação. Então, acreditar é a primeira frase que eles falam no Turbine Início do Negócio. Acreditar pode mudar, quer dizer, é a força para decolar o seu negócio, tá? Então, aí ele dá aqui a sequência do que precisaria fazer, né? O sucesso começa com você. Então, não adianta a gente falar assim, eu tenho, ou eu olho para fora. Não. Vamos ver o que que eu preciso fazer. E aí ele fala, configure o seu LRP de 100 PVs. Gente, não tem como você começar a fazer negócio se o seu LRP não está configurado. Você vai começar a cadastrar pessoas e você vai perder comissão porque você não tem um LRP feito. Então, a sua comissão só vai ser paga se você tiver um LRP salvo de 100 pontos. Então, esse é o ponto número um. E aí eu quero reforçar uma outra coisa. Eu sei que às vezes a gente põe o nosso carrinho para rodar de acordo com o nosso cartão de crédito. E eu super entendo isso. Agora, eu prefiro, sinceramente, eu prefiro que um consultor meu perca a primeira compra do que deixe o seu carrinho para rodar no dia 31 do mês. Porque é como se você tivesse com a sua loja fechada até o dia 31. Então, você cadastrou até o dia 31.
e aí você pensa em comprar para você. Então, eu geralmente falo assim, ó, faz o seguinte, pede esse dia 31 aqui, ó. Não faz a compra esse mês, não. Ferrou, ferrou. Põe a compra para o dia primeiro. Por causa de um dia, né? O seu cartão já vai ter rodado de qualquer jeito. E você, então, começa o seu negócio fazendo a compra no início do mês. Isso é de extrema importância, tanto para você, a sua atitude, quanto para você, porque estamos fazendo negócio juntos, né? Então, veja, você impacta todo um ciclo, tanto para baixo quanto para cima. Então, se você tiver que perder um mês, converse com o seu mentor, mas eu prefiro perder um mês do que ficar fazendo compra no dia 31, tá? Tá, primeiro ponto, arrume sua compra. Segundo, implemente na sua vida uma rotina de bem-estar. Pega o Viva que a gente viu, e estabeleça uma rotina. Ai, Malu, você tem rotinas fixas que duram 7 anos. Não, não tenho, né? Volta e meia eu perco uma rotina aqui, viajo e volto, não tenho rotina nenhuma, mas eu tento restabelecer minhas rotinas, né? Esses dias mesmo, com a vivência do gerânio, eu comecei, saio do banho, eu uso óleo XYZ. Eu uso um para higiene lá embaixo, eu uso o próprio gerânio e eu uso um para questões emocionais. Então, eu já saio do banho e já faço uso dos três. Aí eu implementei o gerânio recentemente no minha garganta para sistema endócrino e para alguns cistos que eu tenho. Então, é uma nova rotina. Então, quer dizer, estabeleça a sua rotina, faça aí sua rotina de dormir, de acordar, de nutrição, isso por diante. Então, e outro é aprenda você a usar os manuais de informação para você passar para frente. Bom, depois é compartilhar. Então, compartilhe a sua paixão pelo estilo de vida e inspire aqueles. Utilize o guia Compartilhar para ajudar você a saber como compartilhar e comece conexão. Hoje eu fui jogar pickleball pela primeira vez na face da Terra. 47 anos nas costas, pickleball já é mais velho do que sei lá quem. Eu nunca tinha jogado. Gente, foi tão refrescante conhecer pessoas diferentes. Às vezes é isso, o momento de compartilhar, ele começa por você criando novas oportunidades de compartilhar. Então, às vezes é isso, é só você sair de casa, esse é o primeiro passo. O segundo passo talvez seja você realmente estabelecer um script que te deixa confortável e olha na frente do espelho e pratica 10 mil vezes o mesmo script, para você se sentir confortável de compartilhar. Aí o terceiro é o negócio, né? Construa. Então, conecte-se com a sua linha de apoio, então, seu mentor, e-mail, telefone, as reuniões de negócio. Se você está fazendo negócio, você tem que vir nas reuniões de negócio. Não tem jeito, é aqui que a gente se fortalece. Segunda-feira, às 9 horas da noite de Brasília, tem a reunião com a Bernadette, o Healing Drops, que é a nossa mãe maior aí da organização. Então, ela tem reuniões de segunda-feira que são inspiracionais, são técnicas e são de convidados externos. Então, põe isso na sua prioridade para participar, tá bom? Bom, então esse é o primeiro passo. Eu ainda não consegui abrir aqui o manual. Ah, a segunda parte, que é essa parte aqui de cima, que a Andrea ontem na reunião da equipe falou, não tem como a gente fazer negócio se a gente não fala de números. Os números guiam a gente, não tem jeito. Ah, eu não gosto de ter meta. Não é meta, é número. É um número para você ter. Olha, eu quero chegar ali, né? Quero ter uma ideia de chegar ali. Então, no manual mesmo, ele fala: defina objetivos e tome atitudes. Mas, embaixo dessa frase, ele fala assim: ó, ao definir os seus objetivos e traçar um plano, conecte os seus esforços à sua visão para um futuro melhor.
Então, quer dizer, ele fala: você define seu número, sua meta, aí você traça um plano para essa meta, e a partir daí, com o plano, né, com a meta e o plano, você vai ter os seus esforços e você vai ter um resultado. Então, são quatro palavras muito interessantes que tem nessa frase aqui de baixo. Então, eu tenho que ter um número, eu tenho que ter um plano para esse número, eu tenho que ter um esforço para esse plano. Gente, não tem como ter resultado. A Andrea ontem, se você não assistiu a aula da Andrea sobre, acho que é Programa Elite, alguma coisa assim o nome. Foi sensacional. Então, às vezes, a meta, ele deixa bem flexível, inclusive a meta aqui. Ele fala, olha, pode ser em 30 dias, pode ser em 60, pode ser em 90, pode ser quando você quiser, mas tem um número. Então, às vezes pode ser um número assim, eu quero, é, eu vou criar uma lista com 20 pessoas até o final de semana. Uma lista, 20 pessoas até o fim de semana. É um número e um plano. 20 nomes numa lista até sexta-feira, né? E aí, pronto, vou sentar e vou fazer isso aí. Quando esse é o primeiro passo para sua preparação no PIPES. De PIPES é preparação, é fazer essa lista. O outro pode ser, eu vou virar, eu quero cadastrar 3 pessoas em um mês, ou em 2 meses, três pessoas em 2 meses. Ótimo, esse é um número. Então, como? Qual é o plano? Eu vou fazer uma aula toda semana. Ou então eu tenho que não só, para eu cadastrar, eu tenho que falar. Então, se eu tiver que cadastrar 3, quer dizer que eu tenho que falar com, sei lá, 10, 15. Então, eu vou no pickleball, vou na reunião dos pais, vou no parquinho. Então, é um plano. E aí você põe seu esforço e você vai ter o resultado. Então, não deixem, não ignorem os números, tá? Os números são importantes para seu desenvolvimento. Essa parte daqui, não sei se vocês leram o manual, eu estou falando à toa aqui, mas se vocês leram, discordam, concordam, pode falar, tá? E aí a gente vai discutindo, tiverem dúvidas. Então, essa parte aqui é que ele fala, como eu falei agora, né? Eu quero cadastrar 3 pessoas, então eu tenho que falar com 10. Então, para falar com 10, ou eu faço 10 encontros individuais, ou eu faço talvez 3 aulas, não sei, uma aula por semana. E aí você tem que colocar no seu calendário. Então, é, nossa equipe geral tem calendário de aula, né? Aula de introdução aos produtos, aula de introdução ao negócio. Se não tiver, pede para o seu consultor, mentor, ou você aprendeu a dar aula. Lembra que a gente pegou aquele folheto de soluções naturais e a gente reviu ali como falar com aquele folheto? É isso, é pegar aquele folheto e falar com essas 10 pessoas, tá? Então, mas coloca no calendário, eu vou fazer uma aula toda sexta-feira, ou eu vou fazer encontros individuais toda sexta-feira. Põe no calendário, se ainda não tem problema, mas ponha no calendário, porque aí você vai tentar preencher o calendário com pessoas, tá bom? Esse, ah, essa ferramenta a gente já tinha visto antes. Aqui é onde você coloca o registro das pessoas, né? Então, o nome da pessoa, alguma observação sobre ela e em que fase que ela está. Então, isso aqui para organizar nomes é sensacional. Pega o manual, se for o caso, e tira uma cópia para você ter várias listas dela na internet, na biblioteca do consumidor, do consultor lá no site do Brasil, tem esse arquivo para imprimir. Então, ou você tira a foto daqui, ou você imprime. Ou você cria no Excel, ou você cria no papel, não importa. O que importa é que você tem que ter algum registro das pessoas com o status dela, tá? Então, por exemplo, aqui, eu falei, eu compartilhei, convidei, eu apresentei, eu cadastrei, ahm, eu falei sobre o Viva e eu falei sobre o negócio. Então, são essas etapas que estão aqui no manual Decole.
Não consegui abrir até agora online, gente, desculpa. Essa página ele dá scripts. Eu não vou entrar nos scripts. Eu super recomendo que vocês olhem esses scripts e usem esses scripts para falar com as pessoas, tá bom? Aqui, quando a gente começa a falar de apresentação, você vê que o manual Decole, ele fala sobre tudo. Ele fala sobre todas as partes do PIPES, de se preparar, de convidar. Então, os scripts que a gente viu ali agora era para convidar, e agora esse aqui é para apresentar. Tá? Então, apresente a mensagem. Escolha se você vai apresentar negócio ou produto. Mas uma coisa que eu gosto aqui embaixo, ele fala assim: marque aulas a partir de aulas. Então, é o último subtítulo aqui da página. Marque aulas a partir de aulas. Existe uma técnica de vendas que eles falam que você imagina que é uma corrente. Uma corrente tem um elo, tem que ter uma conexão com o próximo elo, que tem que ter a conexão com o próximo. E você tem que sempre estar conectando um elo no outro. Nunca sair de uma aula e não ter elo nenhum. Então você já sai da aula com uma próxima aula marcada. Então você pode falar no final, olha, puxa, a gente se divertiu tanto, foi legal, adorei. Quem gostaria de fazer um bate-papo com as suas amigas na sua casa? Às vezes as pessoas não querem se comprometer por causa da dificuldade, que, né? Ah, vai ser muito difícil, tem que preparar um baita lanche. Então, por isso que é importante que você faça o primeiro encontro de forma bem simples, para que a pessoa olhe e fale assim, eu consigo fazer isso em casa. Isso é uma coisa a fazer simples. E o segundo ponto é oferecer alguma coisa de presente. Eu sempre ofereço um presente para as pessoas. Olha, quem gostaria de fazer essa brincadeira aqui, esse bate-papo com as amigas em casa, eu trago tudo e eu ainda ofereço um presentinho, né? Então, talvez servir um bolo e te convidar suas amigas. E eu trago todo o material da aula e você vai ganhar um presente por estar sendo a anfitriã da reunião. Então, quando você fala aqui, né, essa simples, faz um bolinho, eu trago tudo, e ainda te dou um presente, existe uma probabilidade enorme que você vai ter outra reunião marcada. Então, é importante sempre ter um elo, sempre conectando um elo a outro. Eu tive uma reunião hoje com uma cliente que eu fui fazer o Viva com ela. Ela não tinha feito o Viva ainda, é cadastrada há algum tempo. E aí, no final da reunião, a gente ia falar de negócio. Ela tinha me pedido para falar de negócio, mas a gente não tinha mais tempo. Então, eu terminei a reunião falando: olha, temos que marcar a próxima. Qual é a data que você quer? Ela já me deu a data, o horário, a gente já marcou. Então, acabou um elo, já entro com outro, né? Então, é importante a gente ter essas conexões, tá bom? Ahn, Na outra página, né, a gente fala sobre apresentação, e na outra página que ele fala recrute com sucesso. Essa parte de recrutar também eu gosto muito quando ele menciona evite a apresentação de muitos produtos. Antigamente a gente fazia apresentação e a gente falava sobre os 12 óleos na apresentação. Gente, é muita informação. Então, a gente começou a pensar em fazer aulas temáticas. Então, vamos falar só sobre sono. Vamos falar só sobre imunidade. E daí, quando você foca numa coisa, a pessoa tem mais foco, tá? Então, não é que a gente não vai fazer uma apresentação com os 12 olhos e tudo mais, mas talvez focar ou simplificar a apresentação dos olhos para que não fique muito extensa e as pessoas se percam. Eu geralmente falo que o kit Brasil, Living Brasil, ou o kit dos Estados Unidos é um kit de primeiros socorros. Então eu não entro, putz, frankincense, regenerador celular, cicatrização, rugas finas. Cara, se eu for falar tudo que o frankincense é, a pessoa chega no terceiro óleo, ela já não tá me ouvindo mais. Então eu falo, olha, tem um kit que é primeiros socorros. E aí eu te garanto que vai chegar o verão aí, né? Vai chegar a primavera, vai voltar à escola, o bicho vai pegar. Aqui nos Estados Unidos vai chegar o inverno,
teve falta às aulas. Então, o bicho vai pegar. Se você. E é baitata, as pessoas não compram. No mês seguinte, elas estão arrependidas. Mas, então, quer dizer, Dri, é uma escolha pessoal de como apresentar, tá? Eu sei que tem gente que apresenta os 12 olhos, eu só acho que é muita informação. Então, ele fala aqui, ó, pessoas confusas acabam não, desculpa, pessoas confusas podem acabar recusando. Evite apresentar muitos produtos. Apresente alguns. Faça promoções especiais e mantenha as coisas simples, para que a pessoa não fique perdida. Pessoa confusa, ela fala: gente, eu não consigo nem decidir. Você me deu tanta opção. E eu sou péssima para isso. Geralmente eu falo: eu não gosto de tomar decisão pelos outros. Na minha casa, eu sou assim. Então, às vezes a pessoa, ela chega e fala, meu filho chega e fala assim, eu queria fazer isso. Aí eu sempre brinco de advogado do diabo, mas é uma característica minha. Eu falo assim, legal. Mas você já pensou se você fizesse isso? Cara, eu tenho essa prática na Doterra. A pessoa fala assim, acho que eu vou comprar o kit de família. Ela fala, mas você já pensou se você comprar? Aí ferrou, a pessoa estava decidida. Mas aí eu fico dando opções e eu fico causando confusão na cabeça da pessoa e a pessoa sai sem nada. Então é isso que ele quer dizer, tá bom, Dri? Cadastre as pessoas como cliente preferencial. Não coma desesperado um bolo quente. Eu acho que eu quero fazer negócio. Você vai lá e cadastra a pessoa como consultora. Não, cadastra ela como cliente preferencial. Dá umas responsabilidades para ela para ver se ela responde. E se ela responder, aí você vai lá no sistema com ela e troca ela para um consultor, tá? Então, leiam essas dicas que são bem bacanas. Não vou ler todas aqui, não, porque eu acho que tem coisa importante para falar. Na próxima página, ele fala aqui, visão do estilo de vida. Olha, procure atender às necessidades dos seus membros. E aí ele faz um resumo aqui. Então, o resumo que ele fala, não sei se dá para ler, deve estar ao contrário, mas resumo do propósito do estilo de vida. Aqui. Ajude cada novo membro. Tá ao contrário, não adianta, né? Mas ajude cada novo membro a usar os produtos. Eles, assim que compram, a gente tem que abrir a caixa com eles. A gente tem que fazer o viva. A gente tem que ajudar eles a entenderem como usar os produtos. Segundo, ajude eles a definirem um plano diário de uso. Eles têm que criar uma rotina com os produtos. Terceiro, ajude eles a entenderem que eles precisam acumular pontos, os benefícios de acumular pontos. Estava falando com uma cliente do Brasil hoje, eu falei, olha, se você comprar o Life Shot, né, o primeiro mês, e aí você põe o lavanda que você queria. No segundo mês, você compra o Life Shot de novo e você acrescenta o Adaptive que você queria. No terceiro mês, você vai lá, compra o Life Shot de novo e põe o Deep Blue que você queria. Então, você vê que eu estou criando um processo de repetição na cabeça dela e eu não falei para ela comprar tudo, ela queria um monte, né? Mas eu dividi a compra dela em 3 meses. E aí eu falei, e no quarto mês, você vai ter ponto suficiente para ganhar o seu limão de graça. Então eu faço a pessoa entender que os pontos são importantes também. Bom, ajude o seu cliente a potencializar seus recursos e a mudar a vida dele, tá? Aí depois disso, cliente, aí a gente fala sobre marque, né? Desculpa, o Viva entra com a apresentação e daí eu observando esse cliente, eu vou ver se ele é um apaixonado pelo produto, se ele está falando pelos cotovelos, que aí ele está compartilhando, e por que não chamar ele para discutir sobre o negócio, tá? E ele faz um resuminho aqui muito bacana de como usar o Viva. Então, deixe
que cada um dos seus clientes faça uma autoavaliação, apresente para eles o gráfico, convide a eles para criar uma lista de produtos durante a apresentação do Viva Tudo, o que a gente já falou na apresentação do Viva. Complete a avaliação, ajude a eles a fazerem um plano de 90 dias, informe sobre o LRP e o cashback. Gente, tudo isso está sendo revisão da nossa aula do Viva. Conecte ele à comunidade, introduza ferramentas e acompanhe ele 2 a 3 vezes por semana. 2 a 3 vezes por semana. E a última página que eu prometo que eu vou parar de falar. Encontre os seus líderes. Como que eu encontro os meus líderes, Malu? Você vai encontrar os seus líderes se você estiver atuando dentro do negócio. Primeiro ponto. Segundo, é fazendo esse processo para que a pessoa seja um cliente ativo e amante, que ele acredite não só no produto, né, como no próprio negócio. Então, a primeira página que a gente leu no manual, acreditar no produto e no negócio. Então, como é que você vai chamar ele para fazer negócio com você se ele não acredita no produto? Então, a gente está desenvolvendo a crença no produto. E no momento que ele vê que você está agindo dessa forma como um consultor, ele começa a acreditar na empresa também, no negócio. Então, você sendo essa pessoa de referência precisa, e tudo bem se você não está sendo até hoje. Eu tenho as minhas recaídas frequentemente, eu vou lá e eu peço desculpa, eu falo, vamos retomar, porque a vida tá aqui virou de ponta cabeça, e eles entendem. E aí a gente recomeça em relacionamento, tá? Ah, e aí eu só queria esse quadrado, esse retângulo cinza que eu acho importante também, que ele fala líderes empenhados e capazes. Na realidade, a tradução que a gente sempre viu foi líderes comprometidos e capazes. Então, se você está olhando a sua estrutura, o seu grupo de clientes, as pessoas ao seu redor, a gente sempre busca pessoas que são comprometidas e que são capazes. Comprometida, pensa assim, ó. Você pede para a pessoa fazer uma coisa e ela faz. Ela não fica dando desculpinha. Ou ela não some, né? Você marca um Zoom com ela, ela vem. Isso é uma pessoa comprometida. E uma pessoa capaz é aquela que faz, às vezes, nem com a sua orientação. Ela foi lá e cadastrou alguém e você nem estava sabendo. Ou ela foi lá e ela comeu um manual sem você nem saber nem dar o link para ela. Então, é uma pessoa capaz de agir. Agora, muitas vezes a gente fica assim, puxa, entre uma pessoa capaz e comprometida. Eu prefiro ter uma pessoa comprometida, porque eu consigo ensinar, eu consigo desenvolver. Desenvolver e aprender, a pessoa faz. Agora, comprometer sem a vontade dela, eu não consigo. A pessoa pode ser mega capaz, mas se ela não se compromete, cara, a gente fica no vácuo. Então, para a sua primeira linha, né, para as pessoas com quem você quer trabalhar diretamente, é sempre buscando pessoas capazes, CC, a gente chama líderes CC, construtores CC, capazes e comprometidos. Tá? Então, olha na sua estrutura, olha ao seu redor, na sua, na sua vida e procure pelas pessoas que são comprometidas e capazes. E às vezes elas nem conhecem a do Terra ainda, mas aí você dá uma amostra, você convida ela a usar, olha o comprometimento. Se ela se comprometer, ela vai fazer. Se ela fizer, ela é comprometida. Aí você já pede o follow-up dela. Dali você convida ela para uma aula. Então, quer dizer,
Existem os passos que a gente já conhece, revisitem os manuais, né? Mas não só dentro da sua estrutura, como no mundo ao redor, você olha e fala, cara, essa pessoa é aquela que você pode cair morto no chão lá do outro lado do universo, ela vai lá, porque ela está comprometida, tá? Então, esse manual, e ele é o primeiro manual para orientação de desenvolvimento do negócio, do seu negócio. Até então, eram manuais que a gente lia para os nossos clientes. Esse aqui não. Esse é para você. Para você, as suas ações desenvolver. Então, minha sugestão, se você não fez isso ainda, pega um papel e uma caneta, página por página, e vai fazendo tudo o que cada página sugere. Sublinha e trabalha em cima desse manual para você decolar o seu negócio, tá bom? Então, essa é a nossa revisão do Manual Decole, e eu vou dar uma parada aqui.